Agora nós vamos ver sobre as movimentações, as operações de movimentações de valores aqui no Tioportal, em Ladder. Para isso, então, aqui nas minhas instruções, eu vou abrir o que Move Operations. Então, note que são muitas, né? São diversos tipos de movimentações que nós temos aqui, cada um com um objetivo específico. Vou mostrar para vocês aqui, pelo menos, assim, as mais importantes, aquelas que eu mais uso, pelo menos. É claro que, assim, a maioria esmagadora a gente vai usar o bloco move, né? Justamente quando a gente precisa mover um valor para outro. Vamos fazer um teste aqui tanto para inteiro quanto para real, tá? A gente vê que ambos funcionam. É bem simples o funcionamento. Ele vai pegar o que está na esquerda e jogar para o que está na direita, né? Basicamente isso. Aqui também, ó, alguns outros. Nós vimos lá na aula sobre ponteiro, sobre referências, né? Lá dentro de ponteiros, que nem sempre eu consigo mover um valor. Às vezes eu preciso realizar uma tentativa de mover um valor, porque eu não sei exatamente ao que aquela variável está referenciada, né? Então aqui, ó, no Ladder nós também conseguimos fazer isso. Eu lembro que lá eu fiz em SCL, né, naquela aula. Então é só para saber que aqui no Ladder a gente também consegue. Outro bloco aqui também interessante, ó, até deixei aqui para a gente fazer, é aqui, ó, o scatter e o gather. Basicamente, o que esses caras fazem? Aqui, no caso do scatter, eu tenho, por exemplo, uma word. E note que o data type é o quê? Byte, word, the word ou long word. São os data types que eu consigo linkar aqui. E do outro lado, olha só, eu tenho um array. Aqui eu vou... É booleano, né? Mas é porque é um array de booleano. O que ele faz é, na verdade, pegar cada bit do meu data type de entrada ali, por exemplo, um byte, e separar em um array de bits. Ou seja, eu consigo saber o status de cada bit dentro daquela palavra. Esse é o scatter. O gather, ele faz exatamente o contrário. Então ele pega o array e junta tudo e coloca numa word ou num byte. Nós vamos fazer aqui o teste com byte, porque são menos variáveis, então para colocar na IHM lá é mais simples. Certo? Então aqui, ó, também, sobre o bloco de movimentação, note que eu tenho um valor na entrada e eu vou mover para um valor na saída. Mas eu posso mover para múltiplos valores, né? Eu consigo ir aumentando aqui. Se eu quiser deletar, só clicar nele e clicar em delete. Não consigo deletar, né? Precisa ter pelo menos um, não faz sentido, né? Tá, então eu tenho aqui as variáveis criadas, ó. Note que eu criei aqui, ó, duas entradas e duas saídas, uma do tipo inteiro e outra do tipo real. Então vamos aqui, ó, eu pego a do tipo inteiro, então note que uma variável do tipo inteiro, ela tem 16 bits. Se eu quiser mover ela para uma variável real, por exemplo, eu consigo. Olha só. E aqui ele não vai deixar. Olha só que ele tá pegando e tá dizendo que deixou vermelho, tá vendo? Ó? E se eu quiser fazer o contrário, por exemplo, olha só, eu quero pegar aqui então a minha entrada 2, que é uma variável do tipo real, e eu quero mover ela para inteiro. Vamos ver se ele vai deixar. Olha só, aqui ele não está permitindo, inclusive, conversões implícitas, né? Por mais que a gente sabe que, se eu quiser mover uma variável de 16 bits, que é uma variável inteira, para uma variável real, que é uma variável de 32, em teoria, ela consegue armazenar sim. Só que eu não estou conseguindo fazer isso aqui de vias diretas. Isso aqui nós vamos ver na próxima aula, em que nós vamos falar de conversões. Então eu tenho um bloquinho muito semelhante com esse, que na verdade vai se chamar conv, que eu vou conseguir fazer esse tipo de coisa. Certo? Então aqui, ó, deixa eu só organizar. Então eu vou mover a in2 para out2 aqui, que é a real para real, e a inteira para a inteira. Agora sim, certinho. Aqui agora, então, ó, aqui eu vou usar o datatype byte. Eu tenho, então, aqui, ó, o meu byte. E na saída, então, eu tenho agora um array de booleano, em que cada posição desse array vai ser um bit desse meu byte aqui. E para o outro é exatamente o contrário. Então eu tenho o array como entrada, e aqui ele vai juntar tudo de novo. E aí que eu tô pegando aqui um byte, tô separando ele todo, o outro eu tô pegando o que já tá tudo separado e juntando novamente. Basicamente isso, tá? Sobre, acho que tem mais alguns outros aqui que são interessantes também, a questão do serializar e deserializar também, a questão de mover bloco, né? A gente já usou esse aqui, inclusive, quando a gente falou lá de ponteiros, né?
Que quando a gente colocou lá o nosso P, hashtag, e fez o apontamento do endereço, a gente já usou. Então são alguns aí que a gente costuma usar, mas assim, acho que a maioria esmagadora então vai ser de fato o move. E esse aqui é mais no sentido de ser um recurso, que a gente já viu também, inclusive em outras aulas do curso, que a gente consegue fazer isso de outras formas. Então aqui, ó, vou fazer o download. Feito. Monitorar. Diminuir o zoom um pouquinho. Vamos lá para IHM. Então aqui, ó, na tela da IHM, sobre movimentação, o que está programado lá é o quê? O valor que eu colocar na minha entrada 1 vai ser movida para minha saída 1. O valor que eu colocar na minha entrada 2 vai ser movida para minha out 2. Então, assim, é um funcionamento bem simples, só que muito utilizado. Né? A gente consegue fazer diversas coisas aí, até em termos de programação estruturada, a gente consegue realizar movimentações de valores para realizar o controle de passos de funcionamento de uma máquina, por exemplo. Então aqui, ó, eu tenho também valores reais, sem problema nenhum. Então eu posso colocar aqui, ó, negativo, tudo certo, tá realizando a movimentação da forma correta. Aqui então, ó, sobre o scatter, a gente tem aqui então o byte, que é onde eu vou inserir o meu valor, e aí ele vai dizer os bits aqui, ó. Então se eu coloco 1, o primeiro bit fica verdadeiro, né? O 2 é o segundo, 4 é o terceiro, aí a gente vai indo, né? Ó, 8, 16, 32, enfim. Sequencialmente a gente consegue ver isso aqui. Então se eu pego um valor aqui aleatório, então vamos dizer que é 135. Ele vai pegar e vai dizer que neste número, quais os bits dele que estão verdadeiros para que seja montado esse número aqui. E no caso aqui do getter, é exatamente o inverso, né? Então aqui note que aqui eu só consigo escrever 0 ou 1, né? É uma variável digital booleana. Então, ó, vamos supor que esse aqui esteja em 1, esse aqui esteja em 1, e esse penúltimo aqui também esteja em 1. Então, ó, o que está se mostrando, a combinação desses bits aqui, está se mostrando aqui o número 82. Então a gente consegue fazer seja a partição, né, ou a união aqui, usando esses dois blocos. Então basicamente isso, sobre movimentação. Funcionamento bem simples, mas que é muito utilizado. Até a próxima aula.